bicho tá pegando, é gente chegando, é gente saindo, o mercado tá animado, tá agitado, hein, Paulo? Boa noite. Tá sim, João, boa noite pra você, quem tá ligado com a gente no Bastidores desta quinta-feira. Olha só, João, vamos começar aqui então com o mercado aqui das Minas Gerais, do Galo, né? Falando do Atlético aqui no Bastidores, hoje o Atlético recebeu o garoto Patrick, né? Nas suas dependências do CT, também em uma clínica aqui na região centro-sul de Belo Horizonte. E o Patrick realizou os exames, né, para que a transferência do Paulinho possa ser oficializada. Só que a informação que eu tive é que ele fez os exames, tudo ok, todos os exames realizados, mas falta ainda a assinatura de contrato, viu, João? Aí você vai perguntar, mas por que não assinou o contrato, né? Já estava aqui, assinava e pronto. Aí a negociação pode ser anunciada de forma oficial, João. Aí naquela fase de troca de minutas, aí o jurídico do Atlético analisa um lado, o jurídico do atleta analisa do outro lado. Aí pouca coisa para que a negociação possa ser finalizada e aí para que tenhamos tudo consumado. E aí, João, eu queria trazer uma discussão aqui pro programa de hoje, né? Ontem a gente falou um pouquinho da questão de treinador, o Atlético continua trabalhando em silêncio em relação a este assunto, mas trabalhando e buscando o seu treinador. Mas eu queria trazer aqui um pouquinho, porque tem muita gente preocupada também, você até chamou a galera para participar, em relação ao elenco do Atlético, né? Porque sem treinador, para algumas pessoas não tem como você mexer no elenco, para outras já dá para trazer algumas peças devido às necessidades, carências do elenco. A gente comentou sobre isso em relação às carências do Atlético. A gente poderia então trazer aqui essa discussão, né? Vamos fazer essa discussão, esse debate. Você também pode mandar para cá a sua opinião. Qual que é a sua avaliação nesse momento do elenco do Galo, do que tá para chegar, do que pode sair, Paulinho? Vamos lá, vamos colocar aqui no YouTube então, para quem tá acompanhando com a gente por lá. Quem não tá, vai lá pro @Itatiaia Esporte, acompanhe com a gente, mas eu vou narrando para você que tá no rádio também, é claro. Bom, o primeiro slide que a gente vai colocar aí, que o nosso Gustavo Pio fez pra gente, as saídas, então, os atletas do Atlético. São 4 saídas confirmadas, né? De Mariano, Kardec, Vargas. O Paulinho não tá confirmado oficialmente, mas a gente tá colocando ele já como saída também. E o Igor Rabelo e o Maurício Lemos são prováveis saídas, porque o Atlético, nesse momento, está disponibilizando os atletas para negociações, né? O Igor Rabelo vai ter uma sondagem recente no mercado fluminense. E o Lemos, durante o ano, chegou a negociar, né, uma possível saída para o Vasco e São Paulo. Mas neste momento, por esses 2 atletas, o Atlético não tem propostas. Agora vamos pro elenco, já com a transferência do Paulinho feita, como estamos contando com isso. E aí quero contar com você e o Ale, viu, João, pra gente analisar as posições. Ó, goleiros. Everson tá renovado, né? Deixa eu falar antes das saídas. Eu acho que da turma que tá saindo, tem um que de fato faz falta. Sim. Paulinho. Até por isso ele tá saindo, deixando dinheiro em caixa. Bastante, né? Dos outros, as saídas, na minha avaliação, ali, não são problemas. Podem ser soluções se o Atlético utilizar de maneira adequada o que ganha de liberação de folha de pagamento para ter esses jogadores. Porque você tem aí no meio dessa turma aí que o Paulinho citou, você tem altos salários. O do Vargas, por exemplo, é um alto salário. Sim. Kardec não ganha pouco. O Kardec, quando chegou, era uma boa possibilidade de você ter um reserva assim, competente pro Hulk, né? É que, infelizmente, por causa das lesões principalmente, ele não conseguiu jogar. Ele até deu uma entrevista aqui, João, no bastidor, você lembra? Emocionado, chorando, que o filho dele ficava decepcionado, ele não conseguia jogar e tal. Ele é um muito bom menino, né? Kardec, né? É o Kardec. Mas ele não conseguiu, coitado. Eu conversei uma vez com um médico especializado nesse tipo de cirurgia que o Kardec fez. E o cara me disse isso já há mais de ano atrás. Falei assim, olha, essa cirurgia que o Kardec fez, ela é muito, muito, muito complexa. Ela é muito difícil para qualquer pessoa, em especial para um atleta de alto nível. Nossa, né? Então, é uma cirurgia muito difícil que o Kardec fez. É limitante, quase proibitiva. Então, mas aí você está falando de Kardec e Vargas, 2 altos salários. 2 caras que ganham bem. No Mariano, eu acho que o Mariano, ele sai com a cabeça erguida do Galo. Ele viveu bons momentos. A reta final dele foi importante. Deixou boa impressão, né, Lê? Boa impressão. Inclusive, até a gente fica assim com um pensamento de que, sim, ele poderia ter sido melhor aproveitado durante o ano. Porque quando precisaram do Mariano, ele foi bem, né? Então talvez se tivessem feito menos improvisos, né? O Mariano poderia ter sido ainda mais útil, mas acho que ele sai com a missão cumprida.
O Rabelo faz algum tempo já que ele não é um jogador que se mostrou útil, embora tenha sido, principalmente em 2021. E o Lemos não é mau jogador. O Lemos, inclusive, o São Paulo, você falou, o Vasco, teve interesse por ele e tal. O Lemos entrou numa rota de colisão com a direção e praticamente inviabilizou ele de jogar. Mas antes disso, ele já teve uma rota de colisão com o Milito, que tirou ele do time. Falou o seguinte, eu improviso gente na zaga, mas você que não joga. E aí a direção quis negociar, ele também não quis sair, né? Ele teve proposta de sair 2 vezes, então já ficou uma confusão, mas não é mau jogador. Agora, evidentemente que o Paulinho sem dúvida era um dos principais jogadores do time. Agora, é um dinheiro que é muito difícil, né, João? Você fazer conta com o dinheiro dos outros, né? Opa! É um dinheiro que vem, que é assustador. Eu já falei algumas vezes a respeito desse filme, Proposta Indecente. Demi Moore, não sei se vocês acompanharam, o pessoal que tá na audiência. Qual que é aquele? Robert Redford. Você já viu esse filme, Proposta Indecente? Já. Já viu, Já. Eu não esperava essa resposta, não. Que isso, clássico do cinema. Clássico dos clássicos. Então é a proposta... Demi Moore exuberante, no auge da sua beleza. Eita, não exagera tanto, João. Pode dar problema isso aí. Mas o Paulinho é a proposta indecente, né, João? A proposta indecente pra fazer o quê? Paulinho é difícil você recusar uma proposta dessa. É uma Demi Moore que chega aí que você fica meio balançado, né? Não, foi o cara que fez a proposta pra Demi Moore. Mas eu tô falando de outro assunto. Você nem lembra do filme? Não, eu tô falando já de outro assunto. Se ela vem, é difícil né? É difícil. Mas vamos falar a verdade, João. Não vai mentir Pelo amor de Deus, se vem uma Demi Moore e fala, vamos, João. Se ela já é boa hoje, imagina 30 anos atrás. Pelo amor de Deus, rapaz, tá louco. Melhor que o Paulinho até. Mas bota melhor do que isso. Mas esses aí são os que saíram, é isso aí. Realmente o Paulinho. No seu conceito, a Demi Moore só perde pro Sérgio Ramos, né? Não. Pra quem não entendeu, não ouviu bastidores ontem o Alê rasgou o seu coração pelo Sérgio Ramos aqui. Não, realmente não me apetece, não é sabe? Você tá mudando a história de ontem. Mas ontem realmente você estava caidinho pelo Sérgio Ramos. Não, mas ele realmente é um pedaço. Esse é um pedaço. Mas não é o meu, sabe? Não é do meu. Prefiro muito mais a Demi Moore, por favor. Obrigado. Ai, meu Deus vamos lá. do céu. Dito isso, vamos lá. Com goleiros, Everson, Matheus Mendes, Gabriel Delfim, né? Átila, tem o Robert também, que foi pra seleção sub-20. Então, de goleiros, o Atlético tá bem servido. Aí, zagueiros, né? A gente tá colocando aqui, o Lianco, o Alonso, o Bruno Fux, o Rabelo, o Lemos e o Rômulo. A gente não colocou o Batalha aqui, mas o Batalha terminou a temporada como zagueiro, inclusive o melhor da América do Sul. Assim foi considerado pela Conmebol na seleção da Conmebol. Laterais, Saravia, Arana e Rubens. Mas o Rubens já também falou que preferiria, quem sabe, em 2025, jogar no meio campo, né? Então não sei se o Rubens também vai... Calma também, o Rubens, vamos jogar primeiro, né, filho? Vamos, né? Desculpa, o que eu me desabafo aqui, que o Rubens também já me irritou, viu, mano? Agora de volante. Você não acha que o Rubens tem lugar no meio campo? Não, se for o time titular, eu começo a ficar preocupado. Mas uma opção, sem dúvida. Não, vou mudar minha pergunta então, não fui feliz na pergunta. Você acha que o Rubens rende mais jogando na lateral ou no meio campo? Eu acho que ele joga melhor na segunda linha, ali pelo lado, mas mais pra frente. Isso. Meio campo, então. Na lateral, quando, inclusive, ele deu umas entregadas de paçoca boa, assim. Ele defende mal. E ataca bem. Eu também acho. Eu acho que ele ataca melhor que defende. Mas eu acho que em alguns oscilou demais, né, cara? Oscilou muito, mesmo. A questão do Rubens, às vezes, eu penso que ele é um pouco afoito. Ele tá marcando. E quando você fica muito próximo da área, isso é perigoso, né? Faz o que aconteceu, porque ele fez alguns pênaltis, assim, esse ano. Quando você joga mais na linha de frente, você tá lá no meio campo, se você perder a bola, der um carrinho, enfim, for falta, né? No caso, não vai ser pênalti. Bom, de volantes, a gente colocou aí o Batalha, o Vera, o Otávio, o Franco, o Patrick e o Paulo Vitor. Se você considerar o menino um volante também, a gente colocou ele na meia, mas se você considerar um volante, o Gabriel Menino pode entrar nessa. Acho que é o local que o Atlético tá mais congestionado, né? Na meia, tem o Igor Gomes, o Bernard, o Zaratio, o Robert, que deve ser emprestado, e o Gustavo Scarpa, junto com o menino, e de atacantes, Hulk, Daverson, Alisson, Palácios e Cadu. Cadu tá lesionado, tá operado. A gente vai ter aí o Alisson na seleção sub-20, o Palácios tem entrado mais ou menos. Hoje, atacante mesmo do Atlético, dos grandes aí, peixes grandes, vamos dizer assim, Hulk e Daverson. São estes os nomes. E aí, o que um elenco desse pode sonhar pro ano que vem? Não é um elenco ruim.
Mas se você, hoje em dia, você não consegue fugir da comparação dos times que normalmente estão brigando ali pelas conquistas, né? Então o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, o Botafogo ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ficou com o vice-campeonato do Brasileirão. Se fizer essa comparação, acho que até se você estender um pouquinho mais, por exemplo, o Internacional, né? Que também tem um bom elenco, eu acho que tá aquém, viu, João? Tá bem aquém. Eu acho que você precisaria de reforços quase em todos os setores. É isso quase. que eu ia perguntar, onde que é o setor de maior carência hoje do Atlético? Eu acho que você precisa de um zagueiro, certamente de um zagueiro, precisa de um meia e precisa de pelo menos mais 2 atacantes. Eu já falei aqui a respeito do Daverson, gosto dele pessoalmente. Acho que é um menino necessário pro futebol. Muitas vezes a gente vê o futebol com aquele rigor, com profissionalismo e com pouca alegria. Mau humor, né? Mau humor. Futebol, muita gente já falou isso, mas é a coisa mais importante das coisas menos importantes, né? E eu acho que o Daverson dá essa leveza, às vezes exagera, mas não vejo o Daverson como titular de um time como o Atlético. Eu acho que não é por aí. O Daverson, ele foi contratado, inclusive, para ser o reserva do Hulk, para que o Hulk tenha uma minutagem menor, para que ele consiga se preparar melhor para os jogos, ter uma boa recuperação, e é isso, e tá bom. Agora, se o Daverson for titular do time, como é que é a base o Daverson tá? Hoje ele é, né? Hoje ele seria. Com a saída do Paulinho, hoje com certeza ele é. Mas é porque a gente... Posso tentar Pode. Traduzir? Você tá dizendo o seguinte, o Daverson é um bom jogador pro elenco, é um bom reserva, é um bom cara para você ter no elenco, mas você não enxerga o Daverson como um titular para um time que quer ser protagonista. Não. E aí até tem várias coisas que eu aprendo todo dia aqui na rádio, com os torcedores, enfim, com os colegas aqui a respeito do futebol mineiro, várias coisas. E tem algumas coisas que eu trago uma bagagem a respeito do futebol paulista, que foi onde eu trabalhei boa parte da minha vida. Tanto na ESPN, depois no Esporte Interativo também tinha bastante do futebol carioca e tal. E alguns jogadores eu conheço mais profundamente, o Daverson é um deles. A partida que ele fez contra o River, para mim foi a melhor da vida dele. E a partida que ele fez, a partir do momento que ele entra no lugar do Bernard contra o Fluminense, são partidas de exceção. Aquele não é tanto que o Daverson não joga assim, mas nenhuma vez com a camisa do Galo. Ele não jogou mais nenhum jogo daquele. Porque é partida de exceção, ele nunca tinha jogado aquilo. Assim como conheço profundamente o Gustavo Scarpa, o Igor Gomes, são jogadores que jogaram uma boa parte da carreira no futebol paulista. Você sabe qual foi a minha, talvez, grande decepção no ano no Atlético? Quem? Gustavo Scarpa. Você achou? E aí eu até quero fazer justiça aqui, eu não sei até que ponto a responsabilidade é dele, até que ponto a responsabilidade é do Milito. Porque eu acho que o Milito usou muito mal o Scarpa durante boa parte da temporada. Mas eu esperava mais do Scarpa, mas quero colocar esse parêntese. Porém, né? Esse porém, obrigado. Eu não sei se a culpa é dele também. Eu não sei se ele foi utilizado da melhor maneira pelo técnico. Não foi. Evidentemente que não foi. Vale lembrar que em vários momentos ele jogou inclusive como lateral, né? Mas sem ter aquela liberdade de se movimentar do meio para frente, com muitas obrigações defensivas. Só que eu penso que mesmo assim ele conseguiu ser um cara muito influente no Atlético, muito decisivo no Atlético, né? Foi o maior assistente do ano. Então acho que mesmo com esses obstáculos, com essas dificuldades, ele conseguiu. Não foi a gente viu o Scarpa, a última vez que ele jogou um campeonato completo no futebol brasileiro, ele foi o melhor jogador do campeonato. Sim, né? 22. Antes da transferência dele pro futebol da Inglaterra, depois foi pra Grécia e tal. Ele não foi esse jogador, mas mesmo com essas dificuldades, eu acho que ele foi bem influente, jogou o maior número de partidas num ano da vida dele. Ele nunca tinha jogado tantas partidas num ano. Foi o que jogou mais jogos no Atlético. Mais jogos, né? Então, assim, mesmo com tudo isso, ele poderia render mais, mas mesmo com todos esses obstáculos, acho que ele conseguiu entregar. E teve também uma certa decepção, né, João? Também por parte do torcedor em relação ao Bernard, né? Que veio. Não, esse aí foi muita decepção. Veio muito recomendado. Da mesma forma que, do tamanho que foi a decepção, há uma expectativa muito grande para que ele volte a jogar bola, tendo uma pré-temporada também a seu favor.